Olá, bem-vindos ao GS1 Talks, oferecido por R. Asbeck, Varicred, AW Realty, Atier, Von Hatt. Hoje nós vamos falar com um grupo de especialistas que estão aqui comigo sobre a importância dos dados na estratégia da indústria e do varejo. Então, vou apresentá-los. Primeiramente, o André Felicíssimo, que é da P&G Brasil, a Meg Aquino, do Carrefour. Ela teve no Carrefour um bom tempo, a gente ainda relembra dela no Carrefour. O Bruno Garcia, da IBM, e o Maurício de Paula, da KPG. E eu vou começar perguntando aqui para você, André, de que forma a P&G tem trabalhado os dados e como levar a cultura do uso desses dados e da colaboração para todo o time na relação com o varejo? Trabalhamos por vários lados. Nós somos apaixonados por duas coisas: dados e gente. E quando a gente consegue capturar uma grande massa de dados, nós entendemos melhor nossa gente, nossos consumidores, que é a nossa paixão. Como que a gente faz isso? Nós começamos há 100 anos atrás, conversando, foi a nossa primeira pesquisa com o consumidor. Nós tínhamos um produto para lavar pratos e soubemos que algumas pessoas usavam ele para lavar o rosto ou o corpo. Foi a primeira vez que nós fomos a campo para entender por que isso estava acontecendo e o que a gente podia concluir disto. De lá para cá, muita coisa mudou. E hoje nós temos uma sofisticação de base de dados no mercado, diferentes bases como Nielsen, IQVIA, Scantec, muitas empresas que nos fornecem dados, que nós juntamos com os nossos dados de sellout para concluir o comportamento do consumidor e como influenciar. Interessante. Meg, como os dados vêm melhorando a experiência dos clientes no varejo, assim, sob a sua ótica, o que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, os dados vêm melhorando a experiência do cliente. Um dos grandes desafios no e-commerce é você entregar o que prometeu. Um pedido completo, no horário, com todos os itens, porque você está servindo o cliente. Então, quais são os itens que mais faturam? Quais são os desvios de eficiência, etc. Dados, a estrutura para captar essa informação, a tecnologia para processar isso e ter isso de forma instantânea para tomar decisão, tem ajudado muito na penetração do e-commerce no varejo. Mas não se limita aí. Tem mais duas frentes. Uma delas é melhorar o sortimento e o abastecimento no físico, porque nada do que acontece no digital no varejo se descola totalmente do digital, se descola do físico. E por último, captamos dados. A gente consegue monetizar isso. Então, começou já um desafio para saber melhor o cliente, o retail media, aparecendo para monetizar essa informação, para ter uma clareza mais aprofundada do segmento, seu comportamento. Então, de forma resumida, esse desafio é de captar, estruturar e colocar esses dados a funcionar a favor do cliente. Muito bom. Bruno, como a IBM está ajudando as empresas a aproveitar cada vez mais o poder dos dados, que hoje se fala muito nesse poder dos dados, né? Primeiro de tudo, a IBM ela pensa em trabalhar em parceria com as empresas. Foi falado de uma pesquisa de campo, foi falado de uma junção de dados vindo de experiências digitais, experiências físicas. Esses dados eles têm que ser analisados e consolidados pensado no business, né? Pensado no potencial que ele entrega para aquela empresa, ou pensado na questão da monetização. Então, como é que a IBM ela trabalha? Ela tem algumas formas de disponibilizar e entregar valor através dos dados em parceria com a empresa. Primeiro de tudo, eu acho que é um dos momentos que o mercado está vivendo, é através de uso de inteligência artificial. Seja para pensarmos em como que esses dados, de forma correlacionada, eles podem trazer impulso e alavanca e trazer mais potencial, seja para a gente melhorar a forma como a gente interage com o público, para a gente entender de fato quem está na ponta, quem são as pessoas que consomem, como que a gente melhora a experiência,
mas também como que a gente usa esses dados de forma que a própria empresa utilize aquilo e tenha potencial de melhoria de processos, de entendimento de como que aquelas tomadas de decisão auxiliam na empresa a ganhar eficiência operacional, como que aquilo tudo pode fazer o give back, né? Ou seja, como que aquilo retroalimenta a corporação de forma com que aquilo seja impulsionado e as tomadas de decisões sejam orientadas a dados. Então, é pensado em experiência do cliente, eficiência operacional interna e até mesmo como que a gente entende o comportamento do mercado e se adapta da melhor forma possível e da forma que a gente consiga melhor atender o cliente na ponta. Maurício, quais são as informações que você considera de destaque que a Capgemini mapeou em relação ao uso da inteligência artificial nos negócios? Muito bom. A gente tem um reconhecido centro de pesquisa, né, internacional, Capgemini Research Institute. A gente faz uma série de estudos, né, de leituras aí no mercado para entender como os nossos clientes e como os clientes dos nossos clientes estão usando a tecnologia, né? Isso gera para nós um conhecimento, gera para nós um dado, né, um conjunto de dados bastante relevante. E quando a gente vai para a inteligência artificial, o que a gente tem observado hoje é uma vontade muito grande das empresas, dos consumidores, de usar esse tipo de tecnologia, mas ainda uma dificuldade, né? E muito ligada à imaturidade, muito ligada à cultura, que ainda falta uma cultura de fato orientada aos dados, e um terceiro ponto, que tem a ver com a aplicação propriamente dita, né? Em como eu realizo valor através desse negócio. Para te dar um exemplo, a gente recentemente fez um caso de uso com um cliente usando inteligência artificial generativa para vender vinhos. Então, nós colocamos lá essa inteligência em loja, interagindo com os clientes, e a gente começou, então, a observar o que os clientes perguntavam, como é que os clientes interagiam com isso e como essa inteligência conectada aos sistemas da companhia, para ter contexto de negócio, como é que ela ia responder, como é que ela ia indicar um vinho a partir de uma indicação de uma comida, de um gosto, mas, óbvio, indicar um vinho que tivesse no sortimento da loja, que tivesse disponível ali em tempo de negócio. E foi uma experiência muito bacana, né? Então a gente percebe que todo mundo tem muita curiosidade, muita vontade, um desejo muito grande de usar, mas a gente ainda está num momento de experimentação, né? A gente ainda está tentando entender de verdade aonde isso se aplica, como se aplica, que resultado pode ser gerado, e a partir desse aprendizado, aí sim, criar os casos de uso adequados, né? Tanto para a indústria quanto para o varejo, para que eles possam extrair valor efetivo para os seus negócios. Meg, você acha que essa integração já está bem próximo da realidade? Acho que falta um pouco. Falta um pouco? Um pouco. Mas falta um pouco, porque já dimos um passo. Acho que, primeiro ponto, eu já vejo no varejo, e não só no Carrefour, senão com outros executivos, pessoas que estão em uma indústria que há muitas décadas a execução e excelência foi primordial, e repetir, talvez, tirou da agenda a inclusão de novas tecnologias, pensar diferente. Então, estão topando. Então, esses primeiros casos, eles estão andando, falta para escalar, e escalar, finalmente, é um compelling business case de se faz sentido para o cliente, para a saúde financeira e demais. Então, esse é um ponto. A nível de ecossistema, acho que ainda há muito caminho a andar, porque cada vez temos mais players. Então, essa informação, ela está dispersa. Estou falando de físico, digital, marketplace, indústria, e tem até alguns fóruns que a gente tem trabalhado juntos com o Consumer Goods Forum para aproximar essa conversa. Você, André, o que você acha a respeito dessa integração? Se está mais próximo da realidade ou não? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Eu acho que a evolução é gigantesca. Quando eu comecei a trabalhar, tenho 30 anos de P&G. Quando eu comecei, comprador e vendedor eram antagônicos. Eles muitas vezes se viam como adversários. E foi evoluindo. No começo, o poder estava nas mãos da indústria. Ela produzia um produto e todo mundo ia atrás dele. Depois, grandes corporações, como o Carrefour, começaram a criar o poder indo para as mãos do varejo. O varejo definia o que estava lá dentro. Passou para as mãos do consumidor. Hoje não é nem a indústria nem o varejo que dominam, eles têm que trabalhar juntos, porque o poder passou para a mão do consumidor e agora
está passando para a mão do algoritmo, que aí já ninguém entende e você tem que conseguir dominar uma nova área. A única maneira de dominar é trabalhando junto. Hoje, dentro da P&G, eu tenho mais de 90% das nossas vendas rastreadas com dados de consumo. Então eu consigo dizer para os meus varejos como que foi vendido o produto. É o que a gente chama de sell-out. Vendido por loja, por dia, por item. Mesma coisa com os meus distribuidores, chegando nas lojas que eles atendem. E quando eu analiso isso, eu estou mais próximo do consumo. Mas para isso, duas coisas são essenciais. A paixão da liderança por dados, porque custa caro. São escolhas que a gente tem que fazer. E a parceria com o varejo. Porque o varejo vai ter que ver benefício em disponibilizar esses dados. Há muita resistência ainda. Tem uma resistência cultural. E aí é uma responsabilidade da indústria saber dar retroalimentar. Você me dá essa informação, em contrapartida, eu te dou essa inteligência. Né? Dados não são nada se você não transforma eles primeiro em informação e depois em insights, que é onde vem a inteligência. Você vai concluir o que os dados, qual é a história que eles estão te contando. Muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui para o Bruno. Como inovar, estar inserido nesse contexto de uso de dados, com todo o desafio de segurança e privacidade de dados? Você pode falar para a gente do ponto de vista da IBM? Que a IBM enxerga e que o próprio mercado e até mesmo questões governamentais e regulamentares estão entendendo. Primeiro de tudo, acho que a gente precisa lembrar aí de alguns anos atrás, 4 a 5 anos atrás, quando a gente tinha um tópico muito forte no mercado, que era a Lei Geral de Proteção ao Dado, onde a gente precisa do ok da pessoa, que os algoritmos, a inteligência artificial, a aplicação disso tudo, retroalimente o ecossistema tecnológico, o ecossistema do algoritmo, o ecossistema do sistema de inteligência artificial. Então, esse é o primeiro ponto. O usuário ele precisa estar de acordo com isso. Então, quando a gente fala sobre ética, transparência, esse acho que é o primeiro ponto. A gente lembrar que existe uma lei que fala sobre isso. A gente precisa estar de acordo com a lei e ter o aceite do cliente, da pessoa, para aquilo acontecer. O segundo ponto, explicabilidade, confiança, tudo isso está sendo discutido no âmbito global de inteligência artificial. Existem inúmeros fóruns de inteligência artificial que são discutidos a ética, a transparência, o uso de tecnologias open source para não estar preso a uma única tecnologia. Inclusive, o governo brasileiro vem discutindo muito isso, e a IBM está extremamente inserida, e é um dos pontos que a IBM defende muito, que é como que a gente faz a governança das plataformas de inteligência artificial. No projeto de lei do governo 2338 fala muito sobre isso, que é como que a gente cria modelos que possuem explicabilidade de tomada de decisão, para que aquilo não seja uma caixa preta, o algoritmo. Uma vez que, se eu tenho um dado e que esse dado ele pode me afetar lá na frente, eu tenho que ter condições de entender por que aquela decisão foi tomada pela marca. Questões de auditoria, questões de rastreabilidade, de linhagem de dados, tudo isso a IBM vem trabalhando forte, ligadas a questões regulamentares e questões governamentais. A IBM vem defendendo muito forte como tudo isso, inclusive no âmbito de uso de dados pessoais, de dados que possuem, muitas vezes não necessariamente acontece no varejo, mas quando tem pesquisas com copyright, a gente precisa ter ética, transparência e cuidado, governança em cima desses modelos de inteligência artificial que alimentam todo esse ecossistema de varejo para que a gente não ultrapasse os limites e nem cometa algum passo que fure uma questão de ética, que fure uma questão de respeito à religião, à etnia. Então, assim, precisa tomar muito cuidado em relação a todos esses pontos para que a gente também não distorça o uso da tecnologia e da inteligência artificial e isso cause tomadas de decisões enviesadas e que podem gerar um problema de imagem para a empresa. E é isso que a IBM ela toma muito cuidado. Como que eu te ajudo a tomar decisão, mas que eu te ajude também a que eu não trago esse risco de imagem para a sua empresa. Interessante. Bem completa essa sua resposta. Deu para entender
bem como vocês estão atuando. Agora eu vou fazer uma pergunta que acho que dá para a gente versar sobre ela, todos vocês, que é a nossa última pergunta, e aí certamente cada um vai ter o seu ponto de vista. Como que vocês veem a importância e o papel dos dados na agenda de colaboração entre indústria e varejo brasileiros? Também mais complementando, nós avançamos nos últimos anos, temos mais barreiras tecnológicas ou culturais, né? Então eu vou pedir para você, Maurício, começar respondendo, mas eu queria pedir para vocês todos versarem sobre essa pergunta que é um pouquinho mais ampla para a gente fazer, indo para o nosso fechamento. Tá bom, Maurício? Vamos lá. A gente tem um estudo bastante interessante que se chama Data Sharing Masters, que a gente mostra exatamente a diferença, né? E a gente compara ecossistemas ou indústria, varejo, né? Países, onde você tem mais colaboração e onde você tem menos colaboração, essa questão dos dados. E a resposta é óbvia, né? Onde a gente tem comunidades, ecossistemas e meios, né, de fazer com que o dado seja compartilhado e as decisões e o conhecimento sobre o consumidor sejam compartilhados, os resultados são muito melhores, em todas as dimensões. Falávamos de segurança há pouco, a segurança é amplificada. Porque não tem uma empresa cuidando do meu dado, né? Não é a empresa da Mega, a empresa do Bruno. Não são 3 dados do Maurício sendo cuidados, é um dado só. E tem uma comunidade em torno disso cuidando para que o dado do Maurício seja super bem tratado, super bem cuidado e gere valor para esse ecossistema de empresas, mas também para o Maurício, né? O Maurício não está dando o dado dele, ou fazendo opt-in, como a gente chama, né? Permitindo o uso desse dado a troco de nada. É uma relação custo-benefício o tempo todo. Então, ter este benefício na perspectiva do consumidor é super importante. Quando a gente compara esses universos, nos mercados mais maduros, onde não há mais essa competição, mas talvez haja uma coopetição, como a gente fala, né? Eu compito, mas eu também coopero, colaboro ao mesmo tempo, a gente vê que os resultados são, assim, absurdamente melhores, né? Seja de venda, seja de entendimento do consumidor, seja de gestão de ciclo de vida do produto. Então, a gente tem tudo melhorado. Por quê? Porque a gente conhece melhor o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Então, isso realmente traz um benefício na visão da Capgemini enorme, né? E os dados têm corroborado nesse sentido. André, fala sobre qual a sua visão sobre essa abordagem? A gente tem conseguido uma tração para trabalhar juntos quando a gente pensa em algo que é um bem comum. Desenvolvimento de categoria. Cada vez que a indústria pensa na fatia do mercado, no seu market share, ela não ganha o engajamento do varejo. Quando juntos pensamos em desenvolvimento de categoria, aí a história é bem diferente. Então, para dar um exemplo prático, nós temos hoje um desafio no mercado de fraldas, que tem menos bebês. Cada vez menos bebês no mundo, né? Muitas populações estão até encolhendo, tem menos de 2 bebês por mulher. Quer dizer que a categoria vai cair? Quer dizer que o mercado vai cair? A gente se coloca esse desafio. A gente pensou, não, nós temos uma estratégia de mais usuários, mais usos, mais valor. Mais valor, eu posso trazer benefícios novos. A fraldinha tipo de vestir, ela é uma fralda que entrega novos benefícios e tem mais valor. Eu acabei de lançar um tamanho de fralda que é XXXG. É uma fralda para crianças de mais de 19 quilos, que não tinham uma fralda e estavam tendo que ser aceleradas o seu desfraude. Coisa que as psicólogas, os psicólogos dizem que não é correto, que cada criança tem que encontrar o seu momento certo de desfraudar. E temos também lenços umedecidos, que podem ser agregados à rotina da fralda e que nem sempre está em cada troca de fralda. Quando a gente pensa nisso e trabalha junto com o varejo, juntos numa ideia para desenvolver a categoria, usando os dados de consumo para ativar, a gente tem um bem comum e os dois trabalham juntos nesse objetivo. Um exemplo muito claro. Gostei, interessante. Meg? Não, concordo que ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu já reconheço que em alguns âmbitos a gente já ganha velocidade. Então, coisas muito simples, né? Informação de sellout. Eu trabalhei 10 anos na indústria. Foi há 5 anos atrás. Quando eu saí, demorava 3 meses. Agora demora 2 semanas. Exato. Teve um avanço? Com certeza.
né? Isso já em termos práticos, no dia a dia. Mas, agora que estou do outro lado da cerca, veja o quanto que eu consigo ter informação do que aconteceu de manhã, há 2 horas atrás, tem esse gap. E esse valor que ainda está travado e quanto que poderia trazer maior rentabilidade, maior eficiência para a cadeia inteira. Então, existem conversas que ainda precisam acontecer, ser estruturadas, bastante por conta da tecnologia, porque nem todo mundo está a par em termos de investimento, prioridades e demais, e segundo, também por conta de interesses e estratégias. Mas eu sou um otimista nesse sentido. Mas então, aquela pergunta, temos mais barreiras tecnológicas ou mais culturais? O que você acha especificamente dessa parte da pergunta? Eu vou falar culturais, mas não como cultura de trabalho mesmo, senão de prioridades e estratégia. Entendi. Ótimo. Bruno. Bom, meu ponto de vista também é que existem muitas barreiras culturais aí, né? E barreiras culturais no sentido de que muitas desses projetos, em alguns momentos, né, algumas empresas, como o André comentou, não falou com essas palavras, mas são vistos como uma aposta. O André falou, caro. Uma aposta. Então, muitas vezes é visto como uma aposta. Por que uma aposta? Eu vou juntar um monte de dados. Depois, o que eu faço? O que eu vou extrair daquilo? Existe uma área, né, a área de conhecimento que o mercado de tecnologia, ao momento, imaginou que isso virou... isso daqui é um gráfico. Não é bem o gráfico, né, que é a área de Business Intelligence, BI. BI ele se tornou então gera um gráfico. Calma. O gráfico ele tem que ser o resultado de uma análise. O gráfico tem que te impulsionar um insight. Então, Business Intelligence, inteligência de mercado, de negócios, né? Então, muitos desses casos, eles são vistos como uma aposta. Existe um investimento muito ligado ao que o Maurício falou, que é uma questão de cooperação. Muitas vezes existem parcerias, né? Por exemplo, a própria parceira da Capgemini, para montar soluções em conjunto para ir para o mercado. E existem gaps? Existem. Está melhorando muito? Está melhorando muito. Por exemplo, que a gente vem trabalhando muito forte e o mercado está exigindo, que a Mac falou, análise de dados em tempo real, ou o mais próximo possível do tempo real, o que a gente chama de análise de dados baseada em evento. O que eu quero dizer com isso? Quando o usuário está no aplicativo e ele está navegando, todo botão que ele clica gera um evento, todos. Se ele clica no carrinho, se ele clica no produto, se ele clica lá no analisar a descrição do produto, tudo isso é um evento. Se a partir do momento que ele gera o carrinho de compra, ele fecha o aplicativo ou volta para a home ou começa a deletar os itens do carrinho, isso tudo são eventos que são gerados. E eles têm que ser analisados em tempo real, porque dado o momento que a gente está de competição, apesar de ter cooperação, mas também de competição extrema, dado que a informação está muito fácil na nossa mão, se a gente não tomar a decisão mais próximo possível do tempo real, a gente perde aquele cliente. Ou, dado a quantidade de dados que a gente tem na nossa frente, é muito fácil daquele cliente se distrair. Ele vai receber um push notification de um outro app e ele vai mudar para lá. E eu vou perder aquele cliente. Então, como que a composição de todos aqueles eventos, que pode ser eu montar um carrinho, eu sair do aplicativo, eu voltar para a home, eu deletar um item do carrinho, eu mexer no app, tudo isso entra num grande algoritmo que ele em tempo real me manda uma push notification de volta, um pop-up na tela falando assim, vamos terminar a compra, aplique esse cupom para você ganhar X% de desconto. Então, existe uma barreira cultural baseada em um pouco de apostas e tudo mais, só que, assim, a IBM ela vem puxando muito forte, em parceria com outras empresas, para como que a gente faz a análise de dados em tempo real, de forma com que a gente capture aquele cliente no momento certo e não permita com que essa tempestade de dados de informação distraia ele ou perca aquele momento que é tão importante. Muito bacana. Quantas vezes eu não fui um cliente assim, que me dispersei e fechei o carrinho e falei, não, eu acho que eu não preciso disso. Pessoal, muito bom ter vocês aqui, abrindo
essa conversa, esse toque para falar de um assunto que é tão atual, tão relevante para as empresas, para a sociedade, para todos nós, para consumidores. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigado. E você que nos acompanha, não deixe de seguir acompanhando os próximos episódios do nosso GS1 Talks. Até a próxima.